Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que me indicou essa creepypasta, porque ela é muito boa. Tendo dito isso, não vou me prolongar, porque esse vídeo vai ser longo. Essa história começa com um narrador chamado David recebendo uma mensagem, tipo no MSN, de um amigo que ele não conversava fazia tempo e que era viciado em heroína. Esse amigo conta pra ele que tem uma atração de Halloween na cidade que se chama Casa Sem Fim, que é tipo uma casa mal assombrada, que é assustadora pra caramba e que quem sobrevive aos 9 quartos dessa casa ganha um prêmio de $500 no final. Bom, com o prêmio no final, o David fala, bora lá, e vai pra essa casa. Ele chega lá num lobby e ele vê uma placa falando que o quarto 1 tá ali logo à frente. O David entra no quarto 1 e lá ele encontra uma cena de Halloween bem barata. Alguns zumbis e alguns fantasmas, tipo de 1,99 pendurados, e ele pensa, caramba, isso aqui vai ser moleza. O quarto 2, ele era um pouquinho mais bem feito do que o primeiro. Era um quarto bem escuro, com alguns morcegos de mentira voando e alguns ratos de brinquedo andando pelo chão. Mas ainda assim, tava suave. A partir do terceiro quarto, tudo começou a mudar. Esse era um quarto escuro, silencioso, estranho. Bem no centro do quarto tinha uma cadeira e tinha pouca luz, então ele conseguia ver a sombra dessa cadeira no chão. Mas ele também via algumas sombras que não pertenciam a nada que estava dentro do quarto. Ele andou por esse quarto e percebeu que ele não conseguia enxergar a própria sombra abaixo dele. Ele ficou um pouco assustado e tentou sair desse quarto, mas a porta estava trancada. Então ele percebeu que a única opção dele era continuar. Ele entrou no quarto e aí as coisas ficaram bem sinistras. Esse quarto era marcado por uma escuridão bizarra. Sabe quando você está no claro e você apaga a luz rápido e você não consegue enxergar absolutamente nada na sua frente? Então, esse quarto era assim. Era um silêncio completamente ensurdecedor. Ele conseguia ouvir o próprio coração batendo. Mas de repente, esse silêncio foi tomado por um zumbido bem baixinho. Ele sentiu alguma coisa se aproximando dele no escuro, junto com o zumbido, que foi ficando cada vez mais alto. Ele estava desesperado porque, apesar dele não conseguir enxergar nada, ele sentia uma presença ali. Tomado pelo pânico, ele acabou conseguindo encontrar a porta do 5 e caiu para dentro do quinto quarto. Ele caiu dentro desse quarto olhando para cima, e essa visão não permitia mais que ele visse o teto da casa que ele estava, e no lugar disso tinha uma floresta. Ele via copas de árvores e arbustos, e até pareceu que ele estava do lado de fora da casa. A única coisa que fazia ele ter certeza de que ele ainda estava dentro era o mesmo piso de madeira escuro. Nessa floresta, ele começou a sentir insetos grudando na perna dele, no braço e picando ele, mas quando ele olhava, não tinha inseto nenhum. Era como se fossem insetos fantasmas, o que começou a deixar ele completamente desesperado, porque essa sensação de pernilongo em você é completamente enlouquecedora. Ele não conseguia ver uma porta, porque ele não conseguia ver parede, ele não conseguia ver nada, ele estava literalmente no meio da floresta. Mas no meio daquele pânico que ele estava por causa dos insetos, ele acabou conseguindo achar e ele ouviu o zumbido ficando cada vez mais alto conforme ele tentava abrir a porta. E travado, ele não sabia se ele continuava sendo picado por insetos fantasma ou se ele ia para a próxima porta. O zumbido cada vez mais alto, mas mesmo assim ele entrou no sexto quarto. Ao fechar a porta do sexto quarto, esse zumbido parou. E o que ele viu ali era um quarto igualzinho ao terceiro quarto. Aquele mesmo cômodo com uma cadeira no centro. Não tinha nada de errado com as sombras, mas ele começou a procurar o sétimo quarto. Enquanto ele procurava desesperadamente, ele ouviu uma voz perguntando, David, tá tudo bem? Quando ele se virou, ele viu uma menininha com um vestido branco indo até o tornozelo. Mas ele não viu só essa menininha. Atrás dessa menininha, ocupando o mesmo espaço que ela, ele viu a figura de um homem. Um homem mais alto que o normal, os seus pés eram cascos e a sua cabeça era uma cabeça de animal. Ele disse que era a cabeça de um carneiro com o focinho de um lobo. Era uma figura extremamente sombria que ficava atrás da menininha o tempo todo e era como se os dois fossem uma coisa só. Então ela diz, David, você deveria ter ouvido. Quando ele ouve a voz dela, ele ouve a voz dessa coisa junto com a dela. E eles começam a gritar que o David vai ficar preso com eles pra sempre no quarto número 6. E o David, morrendo de medo, começa a procurar a porta de número 7, mas ele não encontra em nenhum lugar. De repente dá um clarão e ele consegue enxergar uma porta que ele mesmo desenhou e ele mesmo fez o número 7, mas ele não lembra de ter feito aquilo. Quando ele começa a tentar abrir essa porta, ele percebe que essa voz agora tá falando no ouvido dele. Ele não tem coragem de se virar porque ele sabe que é aquilo, que ele não sabe se é o diabo, se é um... sei lá... tá bem atrás dele.
Ele empurra essa porta desenhada com muita força e ele consegue atravessar. O David abriu a porta de número 7 e, surpreendentemente, ele estava de volta no lobby daquela casa mal-assombrada. E ele pensou, finalmente acabou esse pesadelo que eu tô vivendo. Ele andou até o estacionamento, entrou dentro do seu carro e dirigiu até sua casa. Chegando lá, aliviado, ele foi tomar um banho e desceu para fazer alguma coisa para ele comer. Ao chegar no andar de baixo, ele se deparou com uma cena completamente horrível e traumatizante. O pai e a mãe dele deitados no chão, cobertos de sangue. Os membros do lado do corpo e a cabeça deles em cima do próprio peito. Eles olhavam para o David como se eles estivessem sorrindo. E o David só pensava que aquilo era impossível porque os pais dele nem ao menos moravam com ele. Mas todo o movimento que ele fazia, aquelas cabeças acompanhavam. Ele estava completamente horrorizado e com razão, porque imagina ver uma cena dessas. Quando ele olhou para o fundo dessa cena e ele viu uma porta que ele nunca tinha visto antes na casa dele. E nessa porta, escrito com sangue, estava o número 8. Ele começou a tentar atravessar esse cômodo onde os pais dele estavam, mas aqueles olhos acompanhando ele e os membros começaram a rastejar em direção dele. Ele estava assim, completamente perturbado, prestes a surtar, morrendo de medo. Mas ele atravessou a porta para ir pro 8º cômodo. Esse era igualzinho ao 6º e ao 3º. Aquele mesmo ambiente com a cadeira ao centro, mas nessa cadeira tinha um homem sentado. Ele se aproxima desse homem que parece estar bem assustado, falando: "Você vai me machucar, você vai me machucar." Então, quando ele chega perto o suficiente, ele percebe que esse homem é ele mesmo. David está olhando para sua própria duplicata, que insiste em dizer incessantemente: "Você vai me machucar." Então ele vê que cravado no peito da camiseta desse homem tem o número 9. O 9º quarto não era uma porta, era uma pessoa. Entendendo, mas não muito bem o que ele teria que fazer ali, ele começa a olhar pelo quarto e embaixo da cadeira que esse homem está sentado, ele encontra uma faca. Ao lado dessa faca tinha um bilhete escrito: "Para o David, assinado a gerência." Então o David pega essa faca e se levanta, entendendo o que ele vai ter que fazer. Mas no momento que ele se levanta, a sua duplicata está parada na sua frente. Com um sorriso meio que sinistro, ele fala: "Agora eu vou machucar você." Os dois entram ali num confronto corporal, mas o David original acaba conseguindo fazer o trabalho sujo ali. E no momento que ele consegue, ele começa a cair. Ele tem uma sensação de que ele tá caindo, caindo, caindo. Quando ele finalmente chega no chão. E quando ele chega no chão, ele tá no lobby de novo da casa mal assombrada. Mas dessa vez tem um envelope. Dentro desse envelope tem 5 notas de $100 e um bilhete dando parabéns pra ele por ter conseguido. Então, aliviado, ele ri. Ele ri muito. E eu vou ler pra vocês exatamente como essa história termina. Eu não conseguia parar de rir. Eu ri pelo que pareceram horas. Eu ri enquanto andava até o carro e ri enquanto dirigia para casa. Eu ri enquanto estacionava o carro na minha garagem. Ri enquanto abria a porta da frente da minha casa e ri quando vi um pequeno 10 gravado na madeira.